Olá, boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui hoje representando o núcleo do Litoral Norte do IBDFAN. Hoje eu estarei aqui recebendo uma convidada muito especial, que é a doutora Sônia Rovinski, que já está entrando aqui. Então, sou Luciana Generali Barni, psicóloga jurídica, e hoje tenho a honra de estar aqui representando o nosso núcleo do Litoral Norte e recebendo esta querida e excelente profissional, doutora Sônia Rovinski. Vamos ver se a Sônia aqui já solicitou. Importante salientar, pessoal. Oi, doutora Sônia, Oi, tudo bom, Luciana? tudo Como é que bem? tá? Tá tudo tranquilo? Meu som tá chegando bem, tô me ajeitando aqui que quando a Tá gente entra fica um pouco bem. diferente. Sim, Vamos tá ver. bem. Eu também estava na dúvida. A gente até pede um Eu acho que retorno, né, deu. pessoal? Vocês É, mandam comentários. Se alguma coisa não der certo, nós ajustamos. isso, exatamente. Então, pessoal, só para iniciar, é importante deixar claro que as nossas opiniões aqui hoje são pessoais e que não necessariamente refletem a opinião institucional do IBDFAN. Mas então, sem mais delongas, a doutora Sônia Rovinski dispensaria qualquer apresentação, mas eu acredito que seja mais interessante para nós, justamente em virtude do tema que nós vamos abordar hoje, que é a perícia psicológica, desafios na formação, passar a palavra para a Sônia, para ela contar a sua história e como ela chegou onde ela chegou, que hoje, sem dúvida, é a principal referência que nós temos em psicologia jurídica no nosso país. Sônia, um prazer te ter aqui. Obrigada, Luciana. Para mim é um prazer muito grande dividir um espaço contigo aqui e principalmente dividir um espaço que trata desse assunto, né? Acho que é de nosso interesse e acho que não é só de nosso interesse, vamos dizer, no sentido de nosso trabalho pessoal, mas também do nosso interesse em discutir para que esta área seja uma área, né, que cada vez se encontre mais qualificada, mais respeitada para todos os profissionais que forem trabalhar nela. Né? Então, Sem assim, dúvida. eu, eu fiquei, então, de me apresentar e o porquê disso exatamente é até para poder colocar, né, da onde que eu estou falando, em função da minha experiência, e colocar um pouquinho que eu realmente tive a possibilidade dentro do meu trabalho de poder trabalhar em várias áreas que me permitiram então ter uma visão mais ampla, né, da perícia como um todo, seja na área criminal, seja na área civil. Acho que a única área que eu não trabalhei assim, trabalhei indiretamente, mas não diretamente em tribunais, foi a de trabalho. Nas outras, eu acho que eu passei por quase tudo. Né? Eu comecei trabalhando no sistema penitenciário, onde eu fiquei 10 anos, e aí eu trabalhei no COC na época, passei um pouco em presídios masculinos e ainda fiquei a maior parte do tempo em presídio feminino. Depois disso, fiz concurso para entrar no Tribunal de Justiça, e aí se abriu, né, que eu digo que se abriu para mim realmente a experiência na área civil. E aí trabalhei na maior parte do tempo atendendo demandas de vara de família, mas também outras envolvendo principalmente dano. Trabalhei já indiretamente com varas de violência doméstica, até também em função da área acadêmica, né? Na época que eu trabalhava na UBRA, a gente criou lá o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência e a gente acabou também atendendo muita demanda da área de violência doméstica. Então, assim,
fora essa experiência, claro, a minha formação passou por 2 especializações na área criminal, né, com criminologia, que eu acho que foi fundamental, e depois mestrado, doutorado e até o pós-doutorado daí com instrumentos de avaliação psicológica. Então, acho que isso me permitiu, não só pela a experiência, a experiência acadêmica de trabalho, mas por ter, talvez, me lançado nessa área num período em que tinha muito pouca coisa escrita, né? Então, acabei produzindo alguns textos mais iniciais e acabei ficando, né, associada, de repente, a isso, quase que acompanhando como que se construiu essa área aqui no Brasil, né? Com os primeiros, não só eu, mas com alguns outros, outros profissionais que também iniciaram nessa época, né? Então, acho que quando eu falo da perícia, eu falo trazendo toda essa bagagem, né, de quem precisou quase que de uma forma autodidata entender, né? Eu digo autodidata não porque se utilizam livros, mas assim, ó, no espaço de trabalho não existia a identidade desse perito quando eu comecei, né? Então é nesse sentido que eu acho que me forçou um pouco a pensar realmente o que eu estava fazendo e a buscar uma identidade, né? Então, quando as pessoas me perguntam, né, assim, qual seria o caminho para, se eu quero ingressar nessa área, o que eu faço, né? Hoje eu digo, olha, hoje o caminho é totalmente diferente, porque nós temos inúmeros espaços já de formação. E as pessoas podem se buscar já a formação acadêmica em relação a isso, alguma talvez especialização, ou até a área de mestrado e doutorado que as pessoas perguntam muito, né? Imagino que para ti também devem fazer essa pergunta, né? Ah, quero fazer um mestrado ou um doutorado. Bom, são poucos os lugares que são específicos, como, por exemplo, a Faculdade de Tuiuti, em Curitiba, que tem um mestrado em psicologia forense. Aqui na PUC de Porto Alegre, nós temos as ciências criminais, né, que tem mestrado e doutorado. Mas o que eu acho mais importante, se alguém está interessado em iniciar com a área acadêmica, é de que procure onde as pessoas têm produzido teses e dissertações. Porque nestes locais existe um orientador que está interessado nessa área, né? Então, mesmo aqui na URGS, né, o GEAPAP foi que orientou várias teses na área dessa intersecção da perícia, né, da área do direito com a psicologia. Isso quer dizer que ali se chame de ciências, né, criminais ou de psicologia forense. Tá? O importante é entender que quando tu resolve fazer um mestrado ou um doutorado, tu segue numa área de interesse. Então, aí temos que nos perguntar, a minha área de interesse é qual? Alienação parental? A minha área de interesse é investigar a guarda, parentalidade, área do crime? Então, eu vou buscar, né, nessas instituições por todo o país, onde eu posso desenvolver estudos e pessoas que estão preocupadas com esse tema e que podem me orientar, né? Isso seria uma forma, um caminho. O outro caminho, geralmente, é aquele caminho mais prático, né? Olha, eu quero começar a trabalhar, não quero fazer toda essa área acadêmica. Então, geralmente, a pessoa inicia por uma especialização, né? E essa especialização vai depender também um pouco do que a pessoa quer fazer de perícia. Porque, veja bem, quando a gente fala em perícia, nós estamos falando no desenvolvimento de uma habilidade específica, que é fazer uma avaliação para uma demanda específica da área do direito. Mas os conteúdos que a gente pode fazer perícia são inúmeros. E, de novo, eles oscilam desde a área criminal, trabalho, civil. Não é? Então, o importante é perguntar se eu gostaria de começar por essas áreas. Por exemplo, gostaria de fazer perícia na área da avaliação neuropsicológica. Bom, eu tenho que buscar minha formação também em neuropsicologia, né? Acho que talvez uma avaliação que passa por tudo, que seria vertical, é a avaliação psicológica.
Então, para eu fazer perícia, eu preciso entender, em primeiro lugar, de avaliação, né? Avaliação psicológica, aí seja mais de personalidade, de criança, neuropsicologia, do que eu gostaria. E depois eu preciso complementar com conteúdos específicos desta área mais jurídica, digamos assim. Entender de estatutos, entender, né, daquilo que se eu escolher criança, infância e juventude, vou ter que ler o ECA, vou ter que buscar esta outra área e principalmente entender como se faz a avaliação psicológica no contexto forense, né? Então, eu posso buscar estas áreas separadamente e construir o meu próprio conhecimento. Mas eu acho que a mensagem que fica aqui, nesse primeiro momento nosso aqui, é: olha, vocês estão entrando numa área que não é muito fácil, é uma área que requer conhecimentos específicos, tá? E que eu preciso estar preparada quando eu vou começar. Portanto, eu tenho que buscar conhecimento. Dificilmente uma pessoa sai da faculdade, terminou ali e está preparada para começar esse tipo de atividade. Ela precisa buscar uma formação. Por quê? Porque ela vai ser responsabilizada pelo que ela fizer. Não é? E nesse sentido, Sônia, a explicação que tu deste já inicial, mesmo sem eu fazer qualquer pergunta, foi bem ampla e abrangente, como da tua fala, né? Porque tu não falaste, nem eu, mas tu também ministra cursos, disciplinas em diversas instituições. E, inclusive, eu tive o prazer, né? Nós estávamos falando de fazer um curso lá em 2002, quando eu estava na faculdade. Então, o que eu acho interessante é que é uma coisa que costumam perguntar tanto os alunos, estudantes de psicologia, mas também os advogados têm muito essa dúvida. Então, imagino que nosso público seja bem variado. Existe alguma exigência para que o psicólogo possa atuar na área jurídica, na alienação parental, enfim, existe alguma formação exigida? Isso acho que é importante explicar. Certo. Então, assim, Luciana, acho que a primeira coisa que as pessoas, né, talvez que estão mais novas, né, precisam entender é que toda vez que a gente buscar uma explicação a essas perguntas que tu estás fazendo, a gente precisa entender que nós temos sempre, como se nós tivéssemos dois eixos. Nós temos determinações que vêm da legislação legal, né, vamos dizer assim, então é Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né, na área do trabalho também tem algumas especificidades. E nós temos as orientações que vêm principalmente baseadas na ética do nosso Conselho Federal de Psicologia. A princípio, nós temos que atender a todas, né? E a gente até sabe que existem alguns conflitos, mas precisamos atender a todas. Então, é muito importante que os psicólogos entendam isso para poder entender melhor o que eu vou explicar agora. Então, assim, se eu for olhar o Código de Processo Civil e for ver assim, o que eu preciso para ser perito, né, por esse código, o requisito básico, né, que é necessário é que eu preciso ser formada em psicologia, eu tenho que ter graduação e preciso estar regularmente, né, ligada ao meu Conselho Federal, que é o Conselho Federal de Psicologia, e kits, né? Quer dizer, eu estou legal no meu conselho. Para o código, só precisa isso. Lá no nosso conselho, nós também só temos essa exigência de que é necessário estar formado em psicologia. Por exemplo, quando a gente discute avaliação no trânsito, ali há necessidade das pessoas terem um curso de formação para poder ser o perito de trânsito. Mas só porque todas as outras perícias basta estar formado e regular no conselho. Mas nós não podemos esquecer um detalhe. Lá no Código de Ética dos Psicólogos, e agora não vou me lembrar o artigo de cabeça, mas está estabelecido que o psicólogo só pode assumir
trabalho para o qual ele esteja preparado. Portanto, a pergunta que o psicólogo fazer, bom, é simples dizer, eu posso assumir porque eu estou formada? Sim, estou lá registrada? Ok. Mas agora a pergunta que vem é, e eu sei fazer isso? Eu estou preparada para fazer isso? Porque se a resposta for não, eu não posso assumir. E veja, essa às vezes é uma questão, né? Às vezes as pessoas estão em posições na rede de trabalho em que recebe uma demanda dos agentes jurídicos, às vezes do promotor, às vezes do juiz, e até do delegado, às vezes, dizendo, ó, estou te encaminhando, né? Geralmente uma criança, estou te encaminhando alguém, e quero que tu faças uma perícia. A pergunta muitas vezes que chega para a gente é, mas eu sou obrigada a aceitar porque é um agente jurídico que está me fazendo? Olha, ok, se o juiz pedir, a princípio você deve aceitar. Mas a pergunta que deve ser feita é essa. Eu vou aceitar porque eu posso fazer, eu sei fazer, eu estou capacitada para fazer, porque se eu não tiver, obrigatoriamente eu tenho que responder a esse agente jurídico de que, segundo o artigo tal, né, lá do nosso Código de Ética, diz que eu só posso aceitar se eu sei fazer, se eu sou capacitada. Essa é a expressão. E então, se eu não estou capacitada, eu vou dizer que eu não vou aceitar, considerando o artigo do nosso Código de Ética. E eu posso me negar a fazer. Seja, só para completar, seja por dois motivos. Ou porque eu não sei fazer perícia, ou porque eu não entendo daquela área de perícia. Se hoje eu receber um encaminhamento de uma perícia na área da avaliação neuropsicológica, eu vou responder, eu não posso fazer porque eu não sei fazer, eu não estou preparada para isso. Apesar dos 40 anos trabalhando com perícia, hoje eu não me sinto preparada porque eu não me... há um número enorme de instrumentos, de conhecimentos que eu não acompanhei. Então, não sou um expert na área, não posso assumir. Perfeita colocação, Sônia, porque entre o que nós temos que respeitar formalmente pela lei e o que na prática nós realmente temos que ter para estarmos aptos, eu digo, em termos de formação, em termos de experiência, existe uma distância enorme. Né? Exatamente. Inclusive, a Clarissa, que é a advogada, nossa colega, eu esqueci de falar que eu e a Sônia também hoje estamos aqui representando uma comissão muito especial dentro do IBDFAM, que é a Comissão de Psicologia das Famílias, que abrange advogados, psicólogos, é multidisciplinar. E a Clarissa, nossa colega, coloca que, na opinião dela, precisaria de, no mínimo, uma especialização para assumir um cargo tão importante. E isso já me remete à próxima questão que eu queria trazer, Sônia, que é juntando o que tu falaste de ser um expert com o conceito de perito do Código de Processo Civil, né? Que fala, perito em si já significa alguém com um conhecimento amplo daquela área. Né? Então, como que tu vês a questão da perícia enquanto prova técnica? Exato, exatamente, porque nós estamos falando de uma prova técnica, é que nós estamos falando que as pessoas que vão fazer essa prova precisam ter uma expertise. Porque na medida que tu constrói uma prova técnica, tu está dando subsídios para uma tomada de decisão. E uma tomada de decisão que vai incorrer sobre limitações ou não de direitos. Portanto, é muito sério o trabalho que a gente faz e de muita responsabilidade. Assim, é necessário que a pessoa que vai dar a sua opinião técnica, vamos chamar assim, né? Porque não é a ideia de uma opinião que eu estou usando aqui, é que eu não quero dizer que nós vamos ter posições rígidas, absolutas, nós vamos ter a nossa opinião técnica construída em cima de elementos e evidências que a gente buscou num determinado campo, né? Então, assim, essa opinião ela tem que estar muito bem baseada e a pessoa tem que entender não só desse conteúdo, dessa expertise, vamos dizer assim, e entender o que é uma prova técnica, porque o seu laudo
precisa, vamos dizer assim, ser transparente e evidenciar como que ela construiu essa metodologia e chegou às suas conclusões. Então, além de fazer um trabalho bem feito, é preciso também saber apresentar o trabalho, né? Eu sempre digo, o laudo ele é de uma importância porque se em outros lugares talvez a gente faça devoluções verbais, quando se trata da área forense, nós estamos falando de documentos. O que existe são os autos, né? Essa é a máxima que todo mundo conhece. Então, assim, o que fica da nossa avaliação é o que está no nosso laudo. É isso que permanece ali. Então, ele precisa atender todas essas exigências que o próprio Código de Processo traz, né? E que se relaciona com essa noção de prova técnica, tá? Então, isso é que acho que as pessoas precisam entender como é que isso acontece, né? E como é que deve ser feito. E, claro, nós ainda temos todos uns ritos, né? Quer dizer, vem quesitos, os quesitos precisam ser respondidos, depois isso volta para ser analisado por terceiros, volta, de repente, para quesitos complementares. E o psicólogo que trabalha nessa área precisa entender que essa é a dinâmica que existe. Quem vai para essa área sabe que isso vai fazer parte do trabalho, né? Eu acho, já pegando esse gancho, Sônia, eu pensei que é importante falar, porque como nós não temos só psicólogos, nós temos muitos advogados e até pessoas leigas nos assistindo, eu acho que seria interessante tu explicar como que é realmente a dinâmica da perícia. O que um psicólogo quer atuar como perito, se espera dele que faça em um processo, e também sobre a figura do assistente técnico, que são, na verdade, duas áreas diretamente relacionadas, e o psicólogo pode atuar em ambas ou só em uma delas, né? Sim, certo. Então, vamos dizer assim, para que seja de conhecimento, possa ser entendido, né? Não é uma aula de como fazer perícia, mas entender os preceitos, vamos dizer assim, tá? A grande diferença de uma avaliação pericial e de uma avaliação clínica, vamos dizer, ou de outras áreas, é que como a avaliação pericial se propõe a ser uma prova, ela precisa estar calcada em cima de um número muito maior de fontes de informação. Então, assim, até porque as demandas que chegam do judiciário são demandas, a gente chama factuais, não são assim, o juiz nunca nos pergunta qual é o diagnóstico de uma mãe, mas ele pergunta, essa mãe pode ou não pode cuidar do seu filho? E aí, além de todos os elementos da psicologia que muitas vezes nós temos que investigar, nós também temos que buscar no dia a dia informações de como é que essa pessoa age ali, para a gente poder checar muitas vezes, pegar um dado de um teste. O dado de um teste nunca me responde uma questão factual que o juiz me faz, mas eu preciso juntar, muitas vezes, a nossa grande contribuição é ir além do que está óbvio posto, mas nós, quando estamos fazendo, precisamos voltar também para essa realidade do dia a dia e buscar elementos para entender como é que exatamente as pessoas funcionam no dia a dia. Vamos dizer, uma pessoa que talvez seja interditada, o teste vai dizer ali, olha, ela tem prejuízos em tal função, mas eu vou ter que pensar, tá, essa função, o que isso faz no dia a dia para que ela possa fazer ou não possa fazer? Então, são outras fontes de informação. E eu preciso cruzar todas essas fontes de informação para poder, vamos dizer assim, sustentar posições que eu vou levar no final do meu laudo. E o que os autores falam, que seria a grande qualificação de um laudo bem feito, é quando eu referencio todas as minhas fontes de informação, quer dizer, eu preciso dizer cada informação que eu tenho, quem lê precisa saber de onde é que eu colhi aquela informação. Então, tem que estar claramente explicitado. E eu preciso que estas informações colhidas sejam todas elas apresentadas para depois fazer a relação e as inferências que fazem parte exatamente da nossa grande contribuição, que é a psicologia. Então, vai chegar um momento em que eu vou fazer o meu entendimento lógico
do que eu estou vendo ali, por que essa família está funcionando assim, o que eu estou pensando, né, de perspectivas para essa família. Mas antes eu precisei dizer quais foram as minhas fontes de informação, o que eu colhi com todas essas fontes de informação, que vão ser os dados que agora eu vou juntar com a literatura e vou dar o meu posicionamento. Isto tem que ser transparente. E isso, Luciana, leva tempo e qualificação do profissional. Exatamente. E agora, né, pegando esse teu gancho, eu acho importante nós falarmos, porque a própria Clarissa que perguntou como identificar se o perito tem essa expertise necessária, né? E Sim. o que temos hoje em dia, trabalhando na prática, tu trabalhas como assistente técnica, eu também atuo nessa área e o nosso trabalho é justamente fazer uma avaliação técnica do trabalho de um profissional da mesma área que a nossa, né? E nós vemos na prática, eu imagino que tu também, que isto que seria um laudo, como tu colocaste, né? A utilização de múltiplas fontes, o levantamento dos dados, aí a análise, né? A discussão juntando com a teoria, que deve ser referenciada, para daí se fazer as inferências, né? E não é o que nós vemos na prática. Infelizmente, Sim. o que nós notamos, na maioria dos casos, são 3 entrevistas, processos de divórcio com filhos, eu vou pegar aqui, que são a maior do IBDFAN, né? Então, nós vemos 3 entrevistas, uma com a mãe, uma com o pai, uma com a criança, e muitas vezes não se vê uma referência teórica sequer, né? E aí nos fica a impressão de que aquelas inferências são pessoais, ou como tu bem referes nas tuas obras, a partir do senso comum, né? Porque um documento técnico é algo que deixa muito a desejar. Não Sim. sei se é a opinião também. Não, desculpe, falhou, não sabe o quê? Desculpa. Não sei se qual que é a tua visão A sobre... minha visão. Tá. Não, eu concordo plenamente. Enquanto estava falando, eu estava me lembrando que eu estava preparando um material para aula agora e encontrei um material americano que falava, né, de uma força-tarefa que fizeram para definir quais seriam os, vamos dizer, os procedimentos mínimos para poder sugerir, eles dizem assim, questões muito pontuais da área de família. E eu achei muito interessante, porque eu fui ler, porque eu pensei, eu quero saber quais são os mínimos, né? Porque a gente está sempre trabalhando, parece que no mínimo, em função da pressa e muitas vezes de uma valorização financeira muito baixa, né? E que há um custo para se trabalhar. E aí eu achei interessante, por exemplo, eles colocam ali que deveria ser feito uma entrevista individual com cada genitor, vamos dizer, discutindo guarda e 2 filhos, tá? Uma entrevista individual com cada genitor, uma entrevista individual com cada criança, uma entrevista conjunta de cada genitor com os filhos e ainda buscar informações, vamos chamar assim, exteriores, tipo assim, escola ou uma babá, de terceiros que dão esse contexto onde essa família está. E aí eu fiquei pensando nas avaliações que a gente vê, né? Que muitas vezes, infelizmente, se restringe a coleta de informação com o pai, com a mãe, uma entrevista, né, com a criança, ouviu da criança alguma coisa e se encerrou. Quer dizer, o que eu disse não é um procedimento que seria padrão, ouro, não. É o procedimento mínimo que precisa ter para que a tua perícia possa ter algum valor. Eu dificilmente vejo perícias envolvendo o pai com a criança, né? E também a busca de terceiros também muitas vezes fica minimizado, né? Então a gente já pode ver que existem essa falta de qualificação no trabalho feito, né? E eu acho que o que tu estava trazendo, que faltou ainda eu colocar, sim, nós podemos, vamos dizer, a Clarissa estava perguntando, né? Primeiro,
até pensando que muitas vezes eu faço esse procedimento, né? Às vezes a gente nunca ouviu falar numa pessoa que está designada para fazer a perícia. E aí a gente se pergunta, o que a Clarice está dizendo, será que ela está qualificada? E a forma que eu tenho sempre é de buscar. Eu entro na internet e vou ver onde é que ela fez um curso, será que ela tem uma especialização, será que no que ela trabalha? Às vezes a gente nem sabe. Eu já peguei peritos de área de família que quando eu entro na internet para ver, tudo que ele já produziu e fez e trabalhou era área de trabalho. Aí tu fica pensando, será que essa pessoa, pegando um conflito familiar, discutindo alienação parental, está preparada se ela sempre trabalhou na área do trabalho? Então, Clarissa, acho que a gente pode, tá lá no código que a gente pode, nesse momento, já de início, perguntar sobre as qualificações. Aliás, eu acho que poderíamos começar a instituir um espaço em que, quando o perito designado, ele deveria dar suas qualificações. Né? Não sei se tu acha, porque assim, olha, até para dizer, podem confiar no meu trabalho porque eu tenho experiências essa e essa. Deveria fazer parte, na hora que ele diz sim, ele já deveria mostrar. Não é porque as pessoas duvidam dele, mas é porque faz parte do trabalho, mostrar que tu tem uma expertise. Exato. Certo? E está assumindo, né, uma tarefa para a É, qual ela precisa comprovar, e isso não é duvidar, quem conhece a pessoa, né? Claro, o juiz uhum, conhece as partes, os advogados não. E eu acho até, Sônia, pensando nesse sentido, porque a Clarice é advogada, né? Então, sim, muitas vezes, os advogados, eles precisam de um assessoramento técnico, na minha sim, opinião, não por atuar nessa área, mas também por atuar nessa área e ver o que acontece nos processos, quando tem assistente técnico e quando não tem, porque o advogado, por mais que ele tenha, né, especialização em direito de família, trabalhe só nessa área, nesses processos, ele não tem e nem deveria ter conhecimento técnico específico para avaliar até um currículo, né? claro, De claro. um perito. Então, nesse aspecto, eu sou da opinião de que o assistente técnico, junto ao advogado, é uma forma de garantir que a perícia seja feita com maior qualidade. Até pelo fato de poder apontar antes de o perito começar a realizar seu trabalho que ele não tem a qualificação técnica necessária, que muitas vezes o Sim. juiz nem não sabe, né, Sônia? Pois é, pois é. Não, o que eu vejo, às vezes, aí falando de uma questão bem prática, né? Eu não sei como é que os juízes funcionam, né? Também não estou colocando em dúvida. Eu sei assim, ó, por exemplo, hoje em dia, quando nós estamos com a justiça gratuita, se utiliza muito, bom, nem só para a justiça gratuita, acredito que até para a justiça paga, para ser indicado, tu precisa estar inscrito no cadastro, né? Então, assim, esse cadastro também tem exigências em cada estado diferentes. Eu sei de alguns estados que chegam a fazer entrevista com as pessoas antes de entrar no cadastro. E eu sei outros que basta tu mandar o teu currículo, entrou lá, e eu não sei o quanto, de repente, os juízes estão preocupados ou têm tempo até para fazer isso, de analisar o currículo de uma pessoa. Supostamente, se está cadastrado, né? A gente começa a partir de premissas. Supostamente, essa pessoa está preparada, porque ela foi lá e ofereceu o serviço. Mas aí a pergunta é, será? Né? Nós estamos, às vezes, com situações muito complexas. Será que ela tem experiência para isso? E aí eu concordo contigo, para fechar assim, que o assistente técnico é realmente a pessoa que pode ir atrás disso, investigar, questionar, né? Além de fazer todo aquele trabalho que ele vai fazer depois, que é de análise do laudo, né? E os quesitos que ele faz antes também, que é poder dar a garantia para a parte de que toda essa área técnica está sendo respeitada e está tendo um mínimo, pelo menos, de qualidade. Né? Exatamente, perfeito. É como eu vejo também, porque justamente é por ser uma prova técnica, o único profissional que pode de fato fazer o contraditório dessa prova é um outro técnico. Por mais que o Código de Processo Civil não exija que o próprio advogado possa
formular os quesitos e impugnar o laudo, ele sempre vai estar fazendo isso, né, Sônia, do ponto de vista jurídico. Então, aqui veio uma questão que eu acho bem interessante, da Cassiana Magalhães, sobre os testes psicológicos, né? A importância do uso dos testes na avaliação pericial. E quantas vezes, quando eu pude observar uma perícia, eu vi erros grosseiros na aplicação dos testes. Né? Então, só que se é um advogado, que mesmo que lá no laudo esteja descrito todo o procedimento, que esteja incorreto, por exemplo, ele não vai saber que isso está errado. Né? Eu até tenho uma bem específica de um psicólogo que aplicou o HTP para uma criança de 8 anos, né? Que está fora da faixa etária aplicável. Então, eu queria saber também a tua opinião, respondendo aqui a Cassiana, sobre a importância do uso dos testes psicológicos na perícia. Sim, tu teve um que aplicou, mas eu tive uma situação em que o HTP foi aplicado para justificar que a mãe não fazia alienação parental. E o HTP disse isso. Não sei aonde, mas o HTP disse. E pior, a sentença do juiz referiu que como a perita tinha utilizado um teste, isso dava objetividade e garantia as conclusões dela. E ele, então, tomava a decisão. Ele dizia que o pai era um abusador porque a mãe não tinha alienado. E a garantia que a mãe não tinha alienado era porque o teste HTP dizia isso, segundo a psicóloga. Então, assim, essas coisas são gravíssimas. Né? Não estamos aqui vendo se o pai foi ou não foi, nós estamos dizendo assim, o que um psicólogo pode dizer e justificar para que uma decisão possa ser tomada em cima do que ele faz. Né? Então, assim, é muito importante, acho que é importante que o psicólogo possa, primeiro, entender, então, de avaliação psicológica, nós voltamos lá para a questão inicial, né? Que ele possa entender como fazer uma avaliação, mas o grande, vamos dizer assim, desafio, e aí a gente só aprende na prática mesmo, no treinamento, é que quando tu estás na perícia, tu vai ter que fazer depois, lá no final, quer dizer, de novo, vou voltar para aquele esqueminha, né? Tu tem as fontes, tu colheu os dados, tu fez a discussão com o referencial teórico, e aí tu chegou a premissas psicológicas, mas tu precisa fazer aquele último passo, que é, a partir dessas premissas psicológicas, o que eu posso dizer com elas em relação à questão legal? E aí vem o limite ético e da ciência do que eu posso dizer. Então, eu posso ter um erro de ter usado o teste já de uma forma totalmente errada, desde a aplicação, mas eu posso ter um erro, e aí eu acho que talvez a frequência é maior, no quanto eu posso dizer daquele teste para a questão legal. Que tem um passo, é diferente. Quer dizer, eu tenho agressividade, tá, mas o fato de ter agressividade nesse teste significa que ele bate na mulher, que ele bate no filho, que ele bate em todo mundo, o que ele faz com isso, né? E aí eu tenho que saber o que eu posso dizer. Eu tenho que entender muito bem do teste, porque eu tenho que entender exatamente como é que aquele dado surgiu ali. E aí eu tenho que ver o né? Como é que que outras fontes me garantem esta adaptação desse resultado para aquela pessoa específica, naquele caso específico que estava sendo demandado pelo judiciário. Exatamente. O grau das inferências, né? E quanto elas estão baseadas ou não no conhecimento técnico. E aqui a Sayonara coloca que, infelizmente, nem todos têm condições de pagar assistente técnico. E o que eu coloco sempre, vou colocar primeiro a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua, Sônia. O que eu sempre coloco é que, considerando a importância dessa atuação no processo, o assistente técnico tem que ser visto tal e qual o advogado. Porque o que acontece? Ela está dizendo que, né, não tem condições, e a gente sabe que as pessoas que estão em processo, às vezes têm diversos custos, né, e está em situação de divórcio, enfim. Só que vamos pegar o exemplo que a Sônia acabou de falar.
em que uma genitora foi eximida de cometer alienação parental em virtude de um teste que não avalia isso. Sim. Por consequência, aquele pai foi, se foi decretado Ele que estava com uma pena de 14 anos de prisão. Tinha sido já. A sentença do juiz era de uma pena de 14 anos de prisão. Foi aí que eu entrei no caso. a Sônia entrou no caso, então tudo mudou. Sim, Só a que gente anulou a sentença. A gente anulou a sentença. Mas realmente, eu acho que eu só quis. Desculpa, eu te atrapalhei, eu acho, mas assim, para te dizer da importância, né? Quer dizer, o pai estava com a pena, estava indo para a prisão. Aí, quem é que pode fazer se contrapor? Porque não, o advogado vai dizer o quê? Não concordo com a psicóloga, ele não consegue dizer isso. Então, só uma outra análise técnica do como tinha procedido o perito é que permite tu fazer a contestação. Né? Daí a importância que tu está trazendo. Infelizmente, mas é verdade. exatamente, Sônia. Então, assim, ficam dois recados aqui. O primeiro, da gravidade dos resultados, do que o laudo das inferências Sim. podem resultar na sentença, porque nós sabemos o quanto os juízes tomam como verdade o que está no laudo, já que é um conhecimento técnico sobre o qual eles não têm nenhuma ingerência, então por isso que eles delegam. Aí eu pergunto, em um caso desses, de uma pessoa que foi condenada à prisão graças a uma avaliação psicológica mal feita, será que pode ser vista a atuação do assistente técnico como um gasto? Né? Sim, sim. Então, Sim, assim, assim como o advogado é um gasto, né? Claro que assim, eu vou só abrir eu acho que para não gerar dúvidas do que eu vou dizer, né? Quando eu trabalho, né, nessa área como assistente técnico, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, quem dá o norte, quem toma as decisões, quem faz todo o trabalho de defesa é o advogado. Eu sou uma assessora, né? Deixar bem claro isso. Tanto é que eu acho que a grande capacidade tem que ser desenvolvida é que nós temos que aprender, da mesma forma quando tu é perita, tu tem que fazer o trabalho para o juiz, tu tem que ser entendida pelo juiz, né? Tu tem que apresentar um trabalho que seja compreensível, que ele entenda de que forma ele pode ser usado. Quando tu trabalha para os advogados como assistente técnico, tu também tem que fazer essa ponte. E eu sempre digo, eu alinho com os advogados, porque não é uma disputa aqui, ó, eu acho que tem que ser feito isso, tu tem que... Não, eu vou alinhar dentro da linha de defesa, só que dentro do limite do que eu posso fazer como psicóloga, né? E aí, eu acho que está dizendo isso, é que talvez alguns casos até mais do que outros, mas se nós temos a prova técnica, se temos ela, e ela vai ser determinante para uma tomada de decisão do juiz, eu acho que ter um assistente técnico faz toda a diferença. exato. E outra questão importante é desse teu exemplo, Sônia, porque é importante que tanto as pessoas que estejam passando por um processo assim, quanto e principalmente os advogados que estão nos assistindo, a contratação do assistente técnico ela pode se dar em diferentes momentos do processo. Sim. Por Sim. mais que o Código de Processo Civil diga lá que o momento para ingressar seria ali antes da perícia, na hora da formulação dos quesitos, esse caso da Sônia demonstra o quanto, mesmo tendo se desenvolvido todo o processo sem um assistente técnico, terem contratado esse profissional lá no final, sim, obviamente que um profissional com experiência, com conhecimento que a Sônia tem, reverteu uma sentença. Então vejam o quanto esse trabalho contribui diretamente nas decisões, porque, Sônia, isso eu acho importante também colocar, que por mais que o assistente técnico, diferentemente do perito, que é indicado pelo juiz, ele seja contratado pelas partes, ele também é alguém imparcial do ponto de vista técnico. Eu acho importante deixar isso claro, né?
Sim, perfeito. Acho que é super bom tu trazer isso, né? Porque daí pode de repente parecer, mas eu não, né? Parece que todo mundo tem que ter um assistente técnico, não, a função e eu entendo assim, né? Eu acho que nós cada vez estamos inclusive desenvolvendo mais essa ideia de todas as possibilidades de trabalho do assistente técnico. Mas quando eu assumo num caso, nunca é apenas para eu assumo com um compromisso. Primeiro, se tiver criança e eu digo isso para a pessoa que me contrata, claro que eu estou trabalhando para esta parte, mas a criança ainda é o bem maior, e se eu achar que essa parte está fazendo um pedido que vai contra as condições de uma criança daquela idade, naquela situação, eu vou dizer para ela. E eu já disse, eu já tive situações assim, né? Porque quando a gente é assistente técnico, nada melhor do que pegar aquela parte que tem razão, né? Aí a gente está tranquilo, mas às vezes a parte nos procura. Eu já tive algumas situações desse tipo que te convence que realmente, né? Ela tem toda a razão. Tu vê coisas no processo. Eu geralmente analiso o processo para saber direitinho o que está acontecendo. E aí tu diz, olha, realmente, coitada, está acontecendo isso, está sendo alienado, sei lá. E aí, quando começa a andar, tu faz teu primeiro trabalho, tu começa a ver que as coisas não são bem assim. E essa pessoa começa a dificultar, e aí tu tem que ter um compromisso também de poder falar algumas coisas. Né? Eu já tive um caso que eu me retirei, eu já tive outras situações em que eu me dei conta que o meu lado estava alienando, e aí eu falei essas coisas para a pessoa, né? Que isso ia prejudicar ela, ia prejudicar a criança, que não era assim que a gente deveria funcionar. Acho que a gente tem algumas coisas, né? Tipo assim, olha, tu vai perder a guarda, quem sabe vamos mudar essa prática, né? Tu não faz terapia com as pessoas, mas tu pode, dentro do processo, ajudar para que aquilo seja melhor, que desencadeie da melhor forma possível, né? Eu sempre faço as coisas pensando no menor litígio, apesar da gente estar trabalhando, né, num sistema adversarial, mas sempre pergunto, às vezes, tem certeza, porque isso vai resultar isso e isso, nós vamos chegar lá no final, né? Oriento para que as pessoas estão, às vezes, ali, olha, estamos tentando nos acertar aqui, ótimo, tenta fazer acordo, entende? Então, a gente participa disso também no sentido de uma boa resolução, né? Sempre digo, eu não faço, não tem nada a ver com terapia, mas a gente faz orientação, a gente, né, dá realmente dicas, às vezes até de como lidar com o filho que está com dificuldade de, né, acessar. Então, eu tive uma vez uma pessoa que tinha um pouco mais de dificuldade e ela estava fazendo agora na pandemia por vídeo. E aí ele disse, não sei como fazer. Então faz o seguinte, grava o vídeo, depois nós vemos junto e eu vou te dando as dicas de como é que tu pode falar com a criança, o que tu pode dizer. E a coisa se desenvolveu. Né? Então a gente tem que ver no que a gente pode ajudar. Né? Foi muito além de analisar um laudo. Né? Exatamente. Que importante é tu trazer essa situação, Sônia, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está nos assistindo não sabe do quanto nós, psicólogos, podemos contribuir na área do direito, mas principalmente na área de família, que é o nosso foco aqui hoje, inclusive no sentido de prevenção e preservação da saúde mental dos filhos. Porque a minha postura é totalmente igual à tua, até porque foi contigo que eu aprendi, né? Mas nós sempre estamos trabalhando com o pai, com a mãe, mas pelo melhor interesse da criança. Então, o nosso trabalho não é simplesmente escrever documentos. Nós temos, inclusive, uma função social de orientar esses pais na paternidade, na maternidade, que está tão abalada, muitas vezes, pelo rompimento conjugal. Né? Sim. Exatamente. E eu acho que, como nós já estamos, infelizmente, nos encaminhando aqui para o fim, eu vou ver se tem outras perguntas enquanto isso, mas tem uma expressão que tem no teu livro, que sempre fala nos cursos, que é a importância do psicólogo que trabalha enquanto perito ter a capacidade de traduzir dados psicológicos em evidências legais. Eu acho isso sensacional, genial,
E eu gostaria que tu falasse sobre isso, já pegando a questão de que para trabalhar na área jurídica, o psicólogo precisa ter também conhecimento da área. Certo. Então, assim, vamos pensar assim, todas as demandas que chegam da área jurídica, né? Melhor assim, elas chegam da área jurídica, né? Vamos dizer assim. Então, o juiz não nos faz questões psicológicas, ele nos faz questões legais que ele precisa decidir, né? Como eu disse antes, não é qual é o diagnóstico da mãe, mas essa mãe é uma mãe que minimamente atende a criança ou eu preciso tirar, por exemplo, destituir do poder familiar, né? Então, eu sempre digo assim, nós na área da psicologia não existe nenhum livro que está escrito, olha, se a mãe fizer X ou Y, aí se destitui o poder familiar ou não se destitui. Eu sei que vocês vão dizer assim, não, mas não cabe a ti destituir. Sim, quem vai destituir é o juiz. Mas se o juiz me pede um trabalho técnico, eu preciso me posicionar quanto ao quanto esta mãe está conseguindo cuidar dessa criança. Então, eu estou dando um limite, eu não estou dizendo, a minha frase final não é destitua-se o poder familiar, mas eu vou dizer a criança está em risco. Se eu disser a criança está em risco, eu sei que o juiz vai destituir, tá entendendo? Assim, ou pelo menos tende a fazer isso. Então, eu preciso, o mecanismo que o psicólogo precisa entender, primeiro, que questão legal é essa? Por isso que a gente tem que entender um pouco da área jurídica, não precisamos fazer o curso todo de direito, mas a gente tem que entender um pouco, e principalmente da lei, tipo assim, se eu estou falando de alienação parental, eu tenho que entender qual é a lei, o que é a lei? Por exemplo, nossa lei trata de comportamento do genitor, e não de sintomas na criança. Então, quando o juiz está trabalhando com essa lei, ele está perguntando sobre comportamento de um dos genitores. E isso eu tenho que saber, né? O juiz tem que me explicar, eu tenho que saber que o raciocínio dele vem da lei. Bom, eu, como psicóloga, não tenho material da lei para trabalhar na minha investigação. Então, eu preciso traduzir o que a lei fala, por exemplo, comportamentos parentais, né? Se são tipificados, eu preciso pensar, dentro da psicologia, que conteúdos eu tenho que eu posso investigar como psicóloga que dão subsídios para pensar nesse comportamento que a lei fala. Então, eu primeiro preciso fazer uma tradução para objetos da psicologia serem investigados, investigo esses conteúdos da psicologia que são, né, vínculo, enfim, coisas desse tipo, cuidados parentais. E aí, a partir deste levantamento, eu volto de novo e tenho que dizer essa minha investigação que chegou a X resultado, o que isso significa para a questão legal. Então, eu preciso, nesse sentido, transformar em evidências que eu mostre que realmente eu tenho um referencial, mas eu preciso sempre fazer essa tradução. E isto, é que eu digo, quando me perguntam assim, quem é o psicólogo forense? É esse que aprende a fazer isso. Essa é a linha comum de todos os psicólogos forenses. Aprender a fazer isso. Uns fazem mais na linha da neuropsicologia, dinâmica familiar, desenvolvimento de criança, seja lá qual é o conteúdo, mas eu preciso aprender a fazer essas pontes. Isso é o que eu desenvolvo quando eu me torno um psicólogo forense pronto para fazer perícia. Tá? Isso é que a gente tem que aprender. Porque o nosso trabalho, né, Sônia, o trabalho dos psicólogos peritos tem que ser útil. Isso. É isso. Se um laudo vier lá com toda uma explicação psicanalítica das relações daquela família, aquilo não vai servir para nada para o juiz, porque ele não vai entender e não vai estar direcionado a responder às dúvidas dele, que a psicologia deveria esclarecer. Então, é por isso que eu acho tão genial essa tua expressão, porque mostra também o quanto os psicólogos que querem atuar na área jurídica, forense, eles, como tu bem disseste, não precisam fazer a faculdade de direito ou qualquer especialização na área jurídica, mas precisam ter conhecimento jurídico, no mínimo da área na qual vão atuar, justamente para poder fazer com que seu trabalho seja útil. Né? Exatamente. Tem alguns materiais que discutem isso a respeito dos laudos, né? E as críticas que fazem é que geralmente acontecem duas coisas, né? Ou o psicólogo
ultrapassa o que pode dizer, quer dizer, a partir, né, de um teste até, não que o teste não, sei lá, vamos dizer, um resultado lá de um teste, e ele passa a dizer que em função disso o pai ou a mãe faz tal coisa, né? Ele ultrapassa, que ele não, o teste não diz isso. Ou ele não diz nada com nada. É isso os autores reclamam. A maioria das queixas dos juízes é essa. Ah, ele diz isso, ele diz aquilo, mas eu não disse nada com a questão legal. E o que eu faço com isso? E isso é um problema, gente, só para acrescentar, nós estamos terminando, mas assim, ó, isso é um problema ético importantíssimo. Porque quando eu falo de uma maneira genérica e deixo solto, eu estou dando elementos para as pessoas que não entendem daqueles elementos usar como eles querem. E isso é uma responsabilidade nossa. Sempre digo, se um teste dá um resultado, deu um resultado X, eu tenho que botar uma vírgula depois desse resultado e dizer, e isso significa isso para a questão legal. Né? Exato. Porque senão assim, esse pai é imaturo. Tá, mas é imaturo para quê? Para brigar com a mulher, para a ex-mulher, é porque não consegue cuidar dos filhos. Então, assim, ok, eu posso dizer que é imaturo, mas eu vou ter que botar uma vírgula e dizer, porque ele briga muito com ela, mas ele ainda, nessa imaturidade, ele consegue cuidar dos filhos. Aí eu dei o entendimento do que significa essa expressão. E isso é nossa responsabilidade, não posso deixar para os outros. Perfeito, perfeito, Sônia. Bom, assim, essa nossa conversa renderia um curso. Tanto que o pessoal aqui está todo perguntando se a Sônia tem curso, como é que é a literatura. Então, assim, a Sônia tem muitos cursos, tem livros, assim, que são bíblias para quem pretende atuar ou atua nessa área. Então, assim, o perfil da Sônia está aqui embaixo, né? Sônia Rovinski. Digitem no Google que vão aparecer várias páginas de livros, de cursos, de tudo isso. Como eu falei, eu lá há 20 anos já comecei com a Sônia e, assim, indico, como eu falei, na minha opinião, que atuo na área, é a principal referência no Brasil nessa área. Então, quem quiser aprender, procure a Sônia, porque tem essa formação garantida de excelência. Então, pessoal, eu quero agradecer muito, não consegui ler todos os comentários, as perguntas, mas agradecer, todo mundo está elogiando aqui, a Sônia, a live, que ficaria ótimo, que querem mais. Bom, então duas coisas ficam aqui. Primeira, que a live vai ficar gravada, vou salvar aqui. Então, vocês podem assistir outras vezes, compartilhar com outras pessoas. E segunda, que certamente, se a Sônia aceitar, nós repetiremos outras vezes essas lives, porque é um aprendizado só. Sônia, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com o nosso IBDFAN Litoral Norte. E vou te passar a palavra para o encerramento. Tá bom. Luciana, primeiro gostaria de dizer que adorei conversar contigo, foi super bom, o tempo passou voando, acho que foi super agradável e construtivo, né? Gostei, eu acho que a gente pôde pensar e organizar algumas ideias. Então, assim, fico à disposição se a gente continuar, porque esse molde é um molde muito bom, né? Da gente poder fazendo, é como se essas lives permitem a gente fazer aquele cafezinho que a gente conversava, né, antes pessoalmente. Então, assim, gostaria de deixar meu agradecimento pelo convite e dizer que adorei a nossa conversa. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Sônia, por ter compartilhado tanto conhecimento. E muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Quem quiser assistir mais vezes para absorver tudo que a Sônia trouxe, vai salva. Tá bem, Sônia? Muito obrigada. Tá bom. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.